Uberaba na mira de bandidos. Você vai ver como foi a tentativa de assalto no Triângulo Mineiro. Uma casa de madeira que estava sendo erguida por um guindaste cai sobre imóveis em Santa Catarina. Balão cai próximo a residências em Valinhos, em São Paulo. Sargento da FAB é encontrado com 39 quilos de cocaína em avião presidencial na Espanha. Idoso morre em bingo beneficente em Lajinha, no interior de Minas Gerais. E um padre que brincou com um cachorro durante a missa viralizou nas redes sociais. Esses são dos destaques que estão começando agora no Edição de Notícia. Olá, boa noite. Nós abrimos a edição de hoje falando de um tiroteio que ocorreu em Uberaba na madrugada desta quinta-feira, dia 27. Os criminosos tentaram invadir uma agência bancária e, antes de serem presos, fizeram reféns. Dentre desses reféns haviam crianças. Vamos acompanhar. Bandidos fortemente armados invadiram a agência do Banco do Brasil por volta das 4 da manhã. Moradores acordaram assustados e em pânico com intensos tiroteios. Cerca de 25 criminosos trocaram tiros com a polícia por mais de uma hora. Moradores registraram o confronto entre a polícia e os bandidos. Polícia. Duas pessoas foram baleadas e entre elas uma mulher que passou por uma cirurgia e o estado dela é gravíssimo. Na troca de tiros e tentando escapar da polícia, é possível ver um homem em cima de um dos carros como refém. O bando estava fortemente armado e estavam com carros, caminhonete e até mesmo um caminhão. Explosões ocorreram de madrugada em Uberlândia. Os criminosos usaram essa estratégia para o grande efetivo da polícia ir para a cidade vizinha. A polícia militar cercou toda a região. Os bandidos tentaram escapar pela BR-262. Por volta das 8h15 da manhã, a polícia negociava com um bando para liberar os reféns. E que dentre deles haviam duas crianças. No local onde ocorreram as negociações, o grupo cercou um caminhão que levava trabalhadores para a fazenda na região. Após horas de negociações, por volta das 10h30, os criminosos liberaram os reféns. A maioria dos presos é de São Paulo e grande parte está foragida. Já manda lá pro deputado lá, o deputado amigo nosso, o coronel vai falar aqui, ó. Nosso pedido aqui é nossa integridade física. Nós sair, deixar nós presos lá sem esculacho, sem botar a mão no ninguém. Bom, agora você vai ver uma imagem impressionante registrada por moradores. Um guindaste estava erguendo uma casa de madeira em Braço do Norte, em Santa Catarina, quando ela veio abaixo e atingiu outras residências. O caminhão também tombou. Uma casa de madeira estava sendo erguida no momento em que o caminhão tombou. Por sorte, ninguém ficou ferido. Por outro ângulo, é possível ver o momento que a casa de madeira atingiu outras residências. O caso aconteceu no município de Braço do Norte, em Santa Catarina, na quarta-feira, dia 19 de junho. Imagens impressionantes e a sorte que ninguém ficou ferido. Bom, uns vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram um balão e um helicóptero bem próximos. Após a aeronave sair próximo do balão, o balão pegou fogo e quase atingiu casas. O fato ocorreu em Valinhos, em São Paulo. O balão pode ser bonito voando pelos céus das grandes metrópoles, mas representa um grande perigo.
E uma brincadeira dessa pode custar bem caro. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um balão e um helicóptero bem próximo. O fato aconteceu em Valinhos, em São Paulo, neste domingo, dia 23 de junho. Após manobras feitas pelo helicóptero, o balão pegou fogo e caiu. As partes do balão que sobrou foram pegas por pessoas que conseguiram fugir do local. Ninguém ficou ferido. Pessoas irresponsáveis que acham que soltar balão no ar é bonito, mas isso pode ocorrer até mortes. Bom, e você vai ver daqui a pouquinho aqui no Edição de Notícias que um militar foi preso com 39 quilos de cocaína na Espanha. Você vai ver também que um idoso morreu em um bingo beneficente em Minas Gerais após ganhar um carro 0 km. Nós voltamos em instantes. Edição de notícias de volta. Bom, e agora nós vamos falar um caso que repercutiu bastante essa semana e também repercutiu na cúpula do G20. O militar da FAB foi preso com 39 quilos de cocaína embalados em 37 pacotes guardados em uma bagagem de mão. O militar fazia parte do grupo que seguiu antes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro para a Espanha. O presidente saiu de Brasília com destino ao Japão para a cúpula do G20 que ocorreu essa semana. O presidente iria pousar na Espanha, mas pelo ocorrido e o que aconteceu, ele pousou em Portugal. Vamos acompanhar na matéria. O sargento da aeronáutica foi detido no aeroporto de Sevilha, na Espanha, nesta terça-feira, dia 25 de junho. O militar transportava em uma bagagem de mão com 39 quilos de cocaína embalado em 37 pacotes. De acordo com a apuração da TV Globo, o avião em que o sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues estava fazia a mesma rota do avião presidencial. Essa prática é comum em viagens longas. O sargento é comissário de bordo em voos da Força Aérea Brasileira. O avião presidencial com o presidente Jair Bolsonaro saiu de Brasília com destino a Osaka, no Japão, onde ocorreu o encontro do G20. O avião presidencial iria fazer uma parada em Sevilha. Depois do acontecimento, a aeronave pousou em Portugal. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável. Exigiu uma investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleramos tamanho desrespeito ao nosso país. Fecha aspas. O ministro da Educação, Abraham Reiton, também comentou sobre o acontecimento, mas em tom de ironia e perguntando o peso dos ex-presidentes Lula e Dilma. Ele disse, abre aspas, no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Fecha aspas. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou também sobre o caso. Vamos acompanhar. Agora é investigação, porque é óbvio, pela quantidade de droga que o cara está levando, não é? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim, né? Eu acho que os assessores do ministro da Educação faltam a falar com ele que não havia necessidade de postar aquele Twitter sobre o militar, né? E ainda mais perguntar o peso dos ex-presidentes Lula e Dilma. Eu acho que o assunto é completamente diferente e o ministro da Educação tem que estar mais preocupado com a educação do que fazer piadinhas muito ruins, por sinal, e ainda fazer essas ironias. A FAB, na quarta-feira, a Força Aérea Brasileira, divulgou uma nota. Vamos acompanhar.
O militar detido no aeroporto de Sevilha, na Espanha, nesta terça-feira, 25, por suposto envolvimento no transporte de entorpecentes, é sargento da aeronáutica que exerce a função de comissário de bordo em uma aeronave militar VC-2 Embraer 190. Esclarecemos que o sargento partiu do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial, fazendo parte apenas da tripulação que ficaria em Sevilha. Assim, o militar em questão não integraria, em nenhum momento, a tripulação da aeronave presidencial, uma vez que o retorno da aeronave que transporta o presidente da República não passará por Sevilha, mas por Seattle, Estados Unidos. O militar encontra-se preso à disposição das autoridades espanholas. O comando da aeronáutica instaurou inquérito policial militar para apurar todas as circunstâncias do caso. Medidas de prevenção a esse tipo de ilícito são adotadas regularmente. Em vista do ocorrido, essas medidas serão reforçadas. O comando da aeronáutica reitera que repudia atos dessa natureza, que dá prioridade para a elucidação do caso e aplicação dos regulamentos cabíveis, bem como colabora com as autoridades. Bom, agora vamos ver mais informações sobre um militar que foi preso com 39 quilos de cocaína na Espanha. O militar que foi preso na Espanha se chama Manuel Silva Rodrigues, tem 38 anos. É sargento da aeronáutica, exerce a função como comissário de bordo da FAB, recebe um salário de R$ 7.298,10. A acusação é que ele embarcou com 39 quilos de cocaína embalado em 37 pacotes na bagagem de mão. Ele foi detido no aeroporto de São Pablo, em Sevilha, na Espanha. Está preso no centro penitenciário de Sevilha. Se condenado, pode chegar a 15 anos de prisão. O sargento da aeronáutica já fez outras 28 viagens em missão presidencial para o Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió. Já em viagens internacionais foram 6, como 2 vezes para a Argentina, uma para o Paraguai, Uruguai, Chile e Cabo Verde, de acordo com o site O Globo. O comissário já voou em viagens presidenciais do ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Um idoso passou mal e veio a óbito após ganhar um carro 0 km em um bingo beneficente na cidade de Lajinha, em Minas Gerais. O idoso, que foi identificado como José Antônio, participava de um bingo beneficente em Lajinha, no interior de Minas. Quando, após o locutor chamar o número da cartela, o prêmio era uma caminhonete S10 0 km. Ao chegar ao palco, o idoso passou mal e caiu no chão. Imediatamente foi levado ao hospital, onde foi confirmado o óbito. O evento era transmitido ao vivo nas redes sociais. Bom, e um vídeo que está circulando nas redes sociais e que ganhou bastante repercussão nesse mês foi de um padre brincando com um cachorro durante uma cerimônia em uma igreja aqui de Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Durante uma missa realizada na paróquia de Nossa Senhora das Dores, que se localiza no bairro Floresta, na região leste da capital, fiéis registraram um momento de descontração durante a missa. Um cachorro estava brincando com o padre José Geraldo. A postagem ocorreu no dia 2 de junho e rapidamente houve muita repercussão. Fiéis e internautas elogiaram a atitude do padre. Bom, e é com essas imagens que a edição de notícias vai terminando por aqui. Outras informações a qualquer momento no Boletim de Notícias. Uma boa noite para você e até a próxima edição.